Olá, pessoal. Hoje eu estou olhos nos olhos no programa JB com um médico muito querido aqui na cidade. Ele é especialista em cardiologia e já conta com quase 40 anos de sua carreira. Ele atua no seu consultório diariamente e nos hospitais. Ele é conhecido não somente pelo seu talento, mas pela atenção, pelo carinho com que trata os seus pacientes. Ele também é professor universitário e dos bons. Falo de William da Costa. Meu querido amigo William, tantos anos conhecidos e pela primeira vez juntos aqui no estúdio. Que bom, Clara. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado aqui estar com você. E realmente a gente tem uma história longa, né? De repente passaram-se 40 anos. Isso. E estamos aqui, né? Não só do ponto de vista acadêmico, mas atuando realmente na área da cardiologia. Então isso uma delícia. É bom. William, por que medicina e por que cardiologia? Olha, a medicina foi, eu diria, meio até por acaso, né? Porque quando a minha formação foi toda sempre na área de exatas, eu cheguei a ser aspirante da Escola Naval no Rio de Janeiro. E aí, talvez por até imaturidade, mas não me adaptei. Voltei para Santos e prestei vestibular nas escolas. Passei em medicina e aprendi e comecei a gostar de medicina na faculdade. Essa foi a grande... E me apaixonei por isso e pelo histórico familiar de doença cardiovascular por parte de pai e os avós. Então isso foi o foco onde eu tive mais, eu diria, mais atenção. E aquilo que você tem mais atenção, Fantástico. Você estuda mais e acaba desenvolvendo esse lado. Que evolução você percebe nessa área, na cardiologia, com a chegada da internet, com a chegada da IA, da tecnologia toda? Olha, eu acredito o seguinte, o médico de boa formação, vamos colocar na inteligência artificial, é um grande ganho. Isso vem somar para o profissional treinado, bem treinado, sem dúvida nenhuma. Diferente do modelo que a gente tem uma grande preocupação na robotização do profissional. Exato, eu também gostaria de saber bastante. Então isso é muito preocupante porque para qualquer pergunta que você faça, você tem uma resposta nesse chat GPT, por exemplo, né? Então isso nos preocupa porque é uma informação técnica, entre pergunta e resposta, e a gente precisa ter uma leitura diferente, né? Você, quando está diante de um paciente, é necessário que você faça uma leitura sobre vários aspectos e esta interpretação, ela é fundamental, e isso depende do médico, né? Onde você identifica fatores, você soma, você acaba criando todo um cenário, a partir dali o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Existem pessoas que estão consultando, ao invés de ir ao médico, estão consultando a IA. Eu acho isso um absurdo, é muito longe de chegar até vocês, gente, pelo amor de Deus, né? Olha, é um perigo. É um perigo, e a história já existe há um bom tempo, desde a época do Google, né? Onde todo paciente já chega para você com diagnóstico, com perguntas, com respostas. Ele às vezes vem até para testar o próprio médico. Sim. Claro, eu acho que tudo isso é válido, né? Sim. No sentido de você adquirir conhecimento. Agora, ele precisa ser transformado numa situação real de uma usina que é o ser humano, onde uma série de variáveis, você trata alguma coisa, tem que estar pensando eu diria, talvez que nem um tabuleiro de xadrez. Sim. Quando você faz uma jogada, você tem que pensar na seguinte, enfim, e o ser humano tem que ser visto dessa forma do ponto de vista técnico, para que você possa ter um bom resultado. Agora, William, a nossa vida está muito estressante, muito nervosa, muito rápida. Até que ponto a vida atual impacta no coração? Vamos entender o seguinte, nós estamos vivendo mais, né? Então hoje o cenário da expectativa de vida é significativo. A que se deve essas situações? Diagnosticando precocemente alguns fatores de risco. Envelhecer, Clara, não significa adoecer, mas nós vamos ficando mais vulneráveis. Essa vulnerabilidade custa de quê?
da idade, mas as comorbidades, ou seja, situações paralelas que podem ser diagnosticadas e podem influenciar, por exemplo, a hipertensão, né? É um fator de risco importante, muito prevalente, acima de 30% a 35% da população brasileira é hipertensa, uma parcela pequena tem suas cifras bem controladas, então isso justo é um agravamento. Aí, de onde vem essa situação? Tem um componente familiar, sim, mas tem um componente do estresse, do ritmo de vida, de trabalho, da qualidade do sono, dos hábitos alimentares, do sedentarismo, do sobrepeso. Então aí você fala, uma série de fatores como esse vão corroborando para que você fique ou se torne um hipertenso ou um hipertenso descontrolado, e sem falar de outros fatores, como é o caso do diabetes, do colesterol elevado, a gente chama isso de dislipidemia, e outras alterações de outros órgãos também que vão corroborando com a ideia de aumentar o risco para o desenvolvimento dessas doenças. Hipertensão, a doença hipertensiva, não é sinônimo de cifra pressórica elevada. Durante muito tempo, nós achávamos que um era sinônimo do outro. E nós sabemos que a elevação da pressão é uma manifestação clínica da doença hipertensiva. Até aí, tudo bem. A esses pacientes, a grande maioria é assintomática e uma parcela pequena é oligossintomática, ou seja, pequenos sintomas. Mas o que dá sintomatologia? São picos hipertensivos, ou seja, onde a pressão sobe muito, então isso chama atenção, é dor na cabeça, é dor na nuca, é dor no peito. Ou às vezes a queda da pressão, que dá tontura, ameaço de desmaio. Então, essas variações, por exemplo, do valor da pressão arterial é o que provoca sintomas, não a doença. E é uma doença de longa data, né? Onde o coração vai adoecendo, o sistema vascular vai adoecendo e quando você vê, você está com o problema, ou seja, é a insuficiência cardíaca, é a doença aterosclerótica bem desenvolvida, que leva a obstrução desses vasos, e aí você tem o infarto, você tem o derrame cerebral e uma série de outras alterações, como insuficiência renal e assim por diante. Então, é um caso de assintomático. O diabético, por exemplo, é assintomático durante a vida inteira. Aquele que tem colesterol alto, né, ele não tem sintomas. Então, os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular são assintomáticos. Então, qual é a hora da gente, sem sentir nada, procurar um cardiologista? Olha, porque é uma das coisas que mais mata no mundo, é o coração, não é, William? É a primeira grande causa no mundo, a partir da quarta década de vida, é a doença cardiovascular, seguido pelo câncer. Quando nós falamos, Clara, doença cardiovascular, a gente precisa incluir também a cerebrovascular, porque o sistema é arterial, né? Então, a doença que obstrui o vaso que leva ao infarto é a doença que leva ao dano também no vaso cerebral. Então, esse pacote cardiovascular, a gente acaba englobando esse cenário. E, em segundo lugar, o câncer. Você falou, olha, a partir da quarta década de vida, é onde essas doenças começam a manifestar com mais intensidade. Ou seja, se você tem um histórico familiar por parte de pai ou de mãe, ou de ambos, vamos assim dizer. Sim. Se o pai, por exemplo, não, isso é fato, antes dos 55 anos, um evento, seja um quadro anginoso, seja um quadro, colocou um stent, teve um infarto, ou mãe, antes dos 65 anos de idade, deixa de ser uma herança familiar para ser um fator de risco. Tão importante quanto ser hipertenso, diabético, dislipêmico. Então, você fala, olha, a grande dica, tem histórico familiar? Vamos ficar mais atentos. E é óbvio que hoje a gente não vai ninguém vai esperar chegar aos 40 anos para ter um conhecimento, por exemplo, da sua pressão arterial. Ninguém pode ir a um médico, principalmente as mulheres que culturalmente vão ao ginecologista, que passa a ser o seu clínico desde a adolescência, sem dosar um colesterol, sem ter conhecimento dos valores de glicemia, da própria pressão arterial, da função renal, ou seja, esse contexto ele vem acompanhando. Agora, para aquele que nunca foi, falou, olha, pelo amor de Deus, ninguém pode esperar aparecer a manifestação clínica, a dor no peito, a palpitação, a falta de ar, para procurar um médico. Para correr, eu também acho. Porque nesse momento a doença possivelmente já está instalada.
Então, uma coisa é você entender o seguinte, quando o paciente chega para você com uma doença, o foco é tratar a doença. Agora, melhor é tratar a saúde, né? Sem dúvida. Tratando fatores de risco, aqueles fatores que ameaçam aquilo que eu falei para você, a integridade do sistema cardiovascular. Nesses seus 40 anos bem vividos, com uma medicina intensa, né, que você não para um dia, né? Você vê, como é que você vê o percentual de, vamos por 20 anos atrás, de pessoas com problemas cardíacos e agora? O que mudou para nós, né? Vamos colocar nesses 20, talvez 30 anos. Perfeito. É o conhecimento da doença, do que nós chamamos de fisiopatologia, ou seja, o funcionamento da doença, isso mudou muito, né? Porque nós aprendemos a entender o mecanismo da doença. A partir dali, a própria indústria farmacêutica tem uma participação gigantesca quando você reconhece o problema e começa a tratar. Isso, vamos colocar novamente, a doença hipertensiva. Hoje a gente sabe que não é só baixar a pressão. O colesterol, por exemplo, o fígado é quem é o grande produtor do colesterol, né? Esse colesterol circulante, que quando ele mantém níveis mais elevados da sua concentração, ele acelera o processo da aterosclerose. E aí vem o quê? As estatinas, que já tem mais de 40 anos, e aí sim você vê evidência, ou seja, população mundial, o benefício que você trouxe quando você falou, reduzir colesterol diminui infarto, diminui AVC, diminui morte cardíaca. Então, aí você fala, esses impactos são muito significativos quando você tinha no passado, há 20 anos atrás, e se a gente for um pouquinho mais longe, vamos há 40 anos atrás, onde a expectativa de vida era 63, 64 anos, e hoje a gente fala, olha, expectativa de vida média, nós estamos aí beirando os 80. O que é mais gratificante para você na medicina? E quero que você deixe uma mensagem, né, para o meu pessoal, para o nosso pessoal, de como cuidar do coração antes que ele peça socorro, já com todos esses cuidados que você falou. Claro, esses 40 anos, quase 40 de consultório, eles mostraram que a gente consegue mudar a vida das pessoas, né? No sentido da prevenção. Isso. E hoje eu falo, olha, 40 anos, 35 anos especificamente de consultório, e eu tenho pacientes com esse tempo, e você fala, olha, você mudou a história natural, no sentido dos cuidados, e você fala, olha, valeu a pena, porque envelhecer é um privilégio, mas temos que envelhecer com dignidade. Dignidade. Tá? Então, você ter saúde, você não ser... A pior coisa é que o que aconteceu, morreu. Mas aconteceu o quê? Morreu por quê? Porque teve um infarto. Ou seja, nós temos condição de antever, tudo isso é previsível e até certo ponto é prevenível. Então, quando você fala, olha, eu tive a capacidade, né, de utilizar da ciência, do conhecimento, mudar a história natural. Então, eu acho que isso não tem melhor resultado do que você falou, olha, a gente consegue fazer isso, né? É muito gratificante. É a resposta que você tem. Eu acho que é isso, né? Não tem nada mais sensato do que essa situação. Valeu a pena e está valendo a pena fazer prevenção. E eu insisto com cada um de vocês, e quando você senta comigo, a gente fala assim, olha, vamos fazer isso aqui porque esse passa a ser o caminho. Verdade. E lógico que, qual é a mensagem? A gente cuidar bem do coração e não devemos esperar manifestação clínica, não. Temos que ter um entendimento, saúde é para ser cuidada. Então, eu digo, cuide bem do seu coração, mas não espere ter sintomas. Isso, muito obrigada. Obrigado você, Clara. William. Muito obrigado pelo carinho. Só tenho que te agradecer e cada vez mais que você possa ajudar a pessoas, pacientes, como você faz, e os seus alunos que te amam. Muito obrigado, todos muito obrigado. Que ficaram conosco até agora, eu acabo de conversar com este médico cardiologista sensacional, Dr. William da Costa. Um beijo para vocês que ficaram comigo até agora e até o próximo programa.